Que ótimo. Primeiro, agradecer a você por aceitar esse convite. É sempre uma oportunidade aprender com você em todas as possibilidades que eu tenho de ouvir você falar. E agradecer às pessoas queridíssimas, né, que acompanham o nosso trabalho, que são nossos pacientes, nossos amigos, e que vão estar com a gente hoje aqui. Então, só pessoas queridas. E primeiro, né, fiz um caminho para eu não me perder aqui, tá? Agradecer a você, primeiro por ter dado todo esse conteúdo, né, desse livro, que agora é meu livro de cabeceira. Eu ia falar que tem alguns livros que a gente lê uma vez na vida, né? E tem livros que a gente lê todo dia. Então, o Tao Te Ching, o Tao da Mente. Então, são materiais de consulta que acabam orientando a gente no nosso caminho. Então, agradecer você primeiro por ter feito o curso, né? Que foi uma experiência transformadora da minha vida e todos os dias tem me ajudado. Então, às vezes eu quero saber o que está acontecendo comigo. Eu falo, o que o Edgar, agora concretamente, em vez de perguntar Edgar, né? Eu posso abrir o livro e saber assim, qual é a opinião do Edgar sobre essa situação. Então, eu fico muito feliz de ter você aqui concretamente, tá bom? E aí, queria que, assim, a gente tem todo esse caminho, né, o tema da nossa live, sobre esse mundo que a gente vive, sobre as orientações, né, que a gente tem no livro, no Xing, na filosofia taoísta, para viver mais harmonicamente. Mas eu queria ouvir de você um pouco, principalmente nesse momento que a gente está agora, né, pós-pandemia, pós-governo, que machucou muito a gente, que era um fator de doença só de ouvir o presidente falar, né? Então, eu queria ouvir um pouco de você, assim, mais geral. Como que você acha que essa filosofia taoísta, né, do Xing, esses ensinamentos, podem ajudar a nossa mente a gente recomeçar, né? A gente vai ter um novo período para o nosso país, um novo período para cada indivíduo também se organizar. Só que quando a gente olha para a nossa fisiologia, a gente está cheio de medo ainda, dentro, resquício desse período, e com pouca energia para, né, tocar nossos projetos, né, começar novos ciclos. Então, eu queria ouvir um pouco de você, como que você acha que esses ensinamentos, junto, né, com a medicina chinesa, com a fitoterapia, mas talvez a gente pode aprofundar depois, podem ajudar a gente nesse período do mundo agora, tá bom? Muito bem. Olha, Fê, boa noite para todo mundo que está presente. E eu que agradeço você, tão gentil, tanto no convite como na sua apresentação, né? Eu quero começar dizendo que se nesse período de recuperação que a gente vai viver, estamos vivendo e vamos viver, nós vamos precisar de todas as ferramentas possíveis, né, Fernanda? Assim, de clínicas, filosóficas, de práticas, tudo vai ser necessário. Mas ter pessoas como você, que se dedicam à produção artesanal de remédios fitoterápicos, tão importantes para a medicina chinesa, feitos com tanto amor, é algo que acho que mais do que nunca a gente vai precisar, né? O mestre Liu sempre diz umas vezes alguma coisa muito marcante, né? Que juntar água, ver água com ervas, não é virar decocção necessariamente, não é virar um caminho de cura, né? E você que acompanha o seu trabalho há tantos anos, e acho que tem pessoas aqui que estão nos acompanhando que usam dos seus recursos, né, das suas produções, dos seus caminhos de saúde, sabem que você faz o que o mestre Liu recomenda, que é ter na produção da fitoterapia um caminho de vida, né? Ele é um Tao, é um Do, como a gente fala no Japão, né? Que é colocar intenção, que é colocar amor, que é colocar dedicação nesse preparo. Então não é um preparo industrial, é um preparo artesanal, e que isso, acho que cada dia mais eu estou entendendo o quanto que faz diferença. Eu acho que eu queria começar lembrando um conceito essencial da nossa medicina, que é: a mente é uma substância vital. Tenho repetido essa frase incessantemente em tudo que eu falo sobre o livro, sobre esse tema,
isso nos atendimentos para as pessoas, nas orientações de caso. A gente, por mais que a gente saiba, como praticantes da medicina chinesa, que a nossa mente é totalmente intrínseca à nossa fisiologia, e cada vez mais a gente vai aprendendo, né, Fê, que a nossa fisiologia é totalmente intrínseca ao mundo em que a gente vive. Logo, imaginar que a nossa mente vai ser a parte do mundo que a gente vive é algo completamente ilusório, né? Apesar de toda a ciência, eu me surpreendi essa semana com o número de pessoas me contando a diferença que sentiram no corpo e na mente, em vários aspectos, de sobrecarga após as eleições. Algumas pessoas referiram da mesma forma a de sobrecarga desse final de pandemia, né? Claro que esse final de pandemia é algo muito menos marcante, né? Um processo que está se constituindo, ainda nem acabou efetivamente totalmente, né? Mas, tendo uma substância vital, a gente precisa entender que um corpo cansado, um emocional que foi sobrecarregado e que, por conseguinte, gerou alterações biológicas, é injusto cobrar que nós estejamos já, como você disse, preparados para começar novos princípios, já motivados para uma nova primavera que se inicia agora e animados para o ano que vem. Isso é muito ilusório, né? Você já me viu em aula brincar, né? Levanta a mão quem está com a estrutura do coração em dia, né? Porque assim, ninguém tá, porque a gente sofreu muita pressão, muita retenção de padrões psicoemocionais super crônicos. Então, a resposta é muito complexa para a sua pergunta, ou seja, a gente vai precisar de tudo, a gente vai precisar de prática mesmo, de esvaziamento do coração, de recuperação da nossa quietude, do nosso silêncio interior, né? A gente vai precisar de muita filosofia, porque o nosso país está cindido, né, Fê? Tá rompido, há uma energia, além da energia de medo que a gente viveu e que a gente ainda vive, há uma energia de agressividade no ar, né? Hoje mesmo eu passei pela região do Parque do Ibirapuera, que é uma região que eu passei a vida inteira, né? Nunca passei ali com medo, né? E hoje passei ali com medo, porque estava tendo uma manifestação com um tom bastante estranho ali, sabe? Então, imaginar que viver esse tipo de situação não cobra um preço muito palpável do nosso corpo, da nossa energia, da nossa mente, é uma visão muito, muito superficial, né, Fê? Então, a gente vai precisar das práticas, a gente vai precisar de muita filosofia e a gente vai precisar, o tema um pouco da nossa live, de muito suporte clínico, né? Nós, como terapeutas, né, Fê? Você sabe, está vivendo isso, eu também, a minha esposa também, a Helena, todos nós estamos precisando de buscar os nossos terapeutas para nos ajudar a recuperar minimamente a nossa condição, até para podermos atender melhor e ajudar a... Então tem sido um desafio imenso, né, Fê? Eu fico muito feliz da gente poder contar uns com os outros, né? Terapeutas poderem contar com os outros. Então, a gente poder contar com terapias chinesas, com toda a equipe de terapeutas, não só atendendo a gente, né? Dando suporte, orientando o seu trabalho de orientação desde a pandemia até antes, né, que sempre fiz orientação com você, foi crucial e determinante para a gente não paralisar o nosso fluxo, não interromper, né, o nosso movimento de ajudar as pessoas. Enfim, então, a gente poder contar, e tem muitos terapeutas assistindo aqui a live, né, professores, pessoas que trabalham atendendo o público, né, da gente poder ter esse suporte para atender as outras pessoas. Mas eu queria ainda falar disso que a gente estava nesse gancho da conversa anterior, que lendo o livro, tem algumas situações da nossa vida que a gente precisa liberar esse acúmulo, né? Pensando até no hexagrama liberação, né? Que fala de como ter uma ferramenta para pôr para fora, dar vazão a esse medo que ficou retido na gente tantos anos, né? E quando a gente passa por uma situação dessa, né? Voltando terça-feira da aula, eu passei no bloqueio dos caminhoneiros.
E a sensação era que eu estava entrando num caminho sem fundo, assim, numa coisa assim que eu não sabia o que ia ter no final, né? Não sabia se ia apedrejar meu carro, porque quando a gente vê geralmente uma manifestação, tem um motivo claro, né? Eu quero uma reajuste de salário, eu quero uma transformação nesse ponto, e essas manifestações têm virado um ataque geral a qualquer coisa, né? Tem muitos relatos de crianças que foram violentadas, né? Mães, mulheres, enfim. E a gente fica com esse medo retido. E aí, para falar disso, que foi uma coisa que eu aprendi com você, que assim, tem uma alquimia profunda com a fitoterapia chinesa, com essa forma de agrupar as ervas, igual a escolha dos pontos, que promove uma liberação que eu nunca vi antes. Quando eu usava outros tipos de ervas, quando eu usava despretensiosamente um chá, ou até quando eu me dedicava mesmo a fazer uma fórmula, seja com qualquer outras ervas, que eu nunca atingi como a gente atinge com um fitoterápico para liberar um fluxo que está estagnado, liberar uma emoção, né, retida. Então, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência nisso, dessas liberações, foi por isso que eu escolhi trabalhar com a fitoterapia chinesa, foi por isso que eu aprendi, que eu, né, decidi estudar e seguir estudando com você, porque eu fui vendo no meu cotidiano melhoras incríveis com esse liberar desse medo, dessa tensão, dessa coisa, né? Tem muitas pessoas que viveram lutos e que não passam nesse período, situações difíceis, términos, enfim. Então, tem muitas situações que estão precisando dessa ajuda, né? Então, eu queria ouvir você um pouco sobre isso. Muito boa pergunta. Eu acho que é importante a gente começar, né, fundamentando para que todo mundo possa acompanhar o raciocínio, né, que da mesma forma que uma cronicidade, a gente chama tecnicamente nos textos ancestrais de perversidade, né? Quando um fator psicoemocional se torna perverso, significa que ele se tornou intenso demais ou prolongado demais. A nossa mente é dividida em 5 grandes grupos de função, que são sustentadas pelos 5 principais sistemas fisiológicos, nomeados como 5 órgãos, né? Então, por exemplo, a permanência no estado de medo, e medo é uma categoria psicoemocional enorme, né? A permanência no estado de insegurança, de incerteza, de instabilidade, de imprevisibilidade, né? Faz com que seja sobrecarregado no nosso psiquismo o que vence isso, o que tem que se opor a isso, que é a força de vontade, né? Também vencer isso, quem tem que dar suporte para que a gente encare, né? Para que a gente levante da cama, para que a gente enfrente o bloqueio, para que a gente, se você não tivesse força de vontade, você olharia essa situação imprevisível e voltaria para trás, né? Ou se paralisaria, que é o efeito do medo quando ele prevalece no nosso psiquismo, que é nos paralisar, né? Só que nós, na saúde, nós temos que ter preparo para empregar a nossa força de vontade, né? De ter retidão, de ter resiliência, de passar por situações imprevisíveis e tal. Só que não estamos preparados para viver isso de forma tão prolongada. Hoje mesmo estava conversando com meu filho, Lucas, de 13 anos, né? Sobre o quanto que, para a vida de todos nós, foi desgastante, de maneira ainda não compreendida, o que foi passar 2 anos e pouco com a morte na nossa porta. Né? O que foi isso? Assim? Qual foi a força psicoemocional da gente ir no mercado, da gente ir na farmácia, receber uma encomenda, né? Então tudo isso, eu estou falando de uma situação de luxo aqui, eu em casa recebendo encomenda. Muito pior é quem tinha que pegar um ônibus, quem tinha que ir trabalhar no hospital, né? Eu atendi muitos enfermeiros durante todo esse período da pandemia que, assim, são heróis, né? Herói, eu não gosto muito dessa palavra, mas são pessoas heróicas nesse sentido de... Só que nada disso é sem custo. Não tem o herói, não tem a pessoa que tem grande retidão, que não tem um custo para a fisiologia. E nesse caso, é uma sobrecarga imensa para o sistema do rim, né? Que é quem tem que garantir no psiquismo o suporte para a função da força de vontade. E é interessante você trazer os hexagramas e trazer a liberação, né, Fê?
Mas sabe que nos últimos dias, pós-eleição e recentemente, eu tenho tido uma reflexão importante sobre o hexagrama abismal, né? Abismal é a água sobre água, né? E para quem não está familiarizado com essa linguagem, os medos, o próprio rim, a força de vontade, todos são análogos, são codificados no Xing sobre o trigrama, sobre o símbolo da água. Então, Fê, tive várias situações de ter que lidar com o abismal, tanto em oráculo, como conversas e consultas, de quando eu agora tenho uma situação que é de fato amedrontadora, como a que você viveu nessa semana, né, que é amedrontadora mesmo, e eu preciso de força de vontade para superar, ou como eu posso ficar paralisado, congelado, agora em que tudo é medo, em que tudo eu preciso ter o excesso de zelo, o excesso de cautela, o excesso de controle até, para não ter mais riscos, porque o sofrimento já foi tão grande nos últimos anos que a gente está tão cansado que é como se eu não suportasse passar mais por nenhum tipo de risco. E, claro, o risco é o problema é o sofrimento que eu possa sentir. Né? Não posso mais ver uma pessoa da minha família doente, eu doente, alguém sofrer um problema muito sério, porque eu já não tenho mais força de vontade para enfrentar. Então, quando a gente entra nesse ciclo, né, e acho que você conhece bem isso na prática clínica, você perde até a noção de quem veio primeiro. A pessoa está congelada pelo medo porque a situação se apresentou dessa forma, ou ela está congelada pelo medo porque ela já não tem mais força de vontade para empregar para essa superação. E aí que entra a fito e todas as ferramentas da medicina chinesa, mas especialmente a fito, né? Por que a fito é importante? Desde o Imperador Amarelo, que é o primeiro livro dessa medicina, ele fala, quando as doenças são do campo do interior e são graves, a principal ferramenta, dentre as 5 ferramentas da medicina chinesa, a principal é a fito. São as fórmulas, né? Porque elas vão atuar de dentro para fora, elas vão atuar mais rapidamente nesse nível. E, por exemplo, recuperar o sistema do rim, que é o sistema mais profundo da nossa fisiologia, exige as ferramentas mais profundas e as fórmulas mais intensas. Inclusive as fórmulas que a gente recomenda até muitas vezes que a pessoa tome em decocção, que são as sopas, como, né, que tomem da forma mais forte possível, ou feita da forma mais correta possível, como você prepara as suas fórmulas. Né? E aí essa mágica acontece, né, Fê? Que é só o trabalho físico, só o trabalho clínico, recuperando o rim, por exemplo, pode ser que dê força de vontade para a pessoa e preencha certas lacunas internas. Eu estou falando aqui do abismal porque a saída de uma situação de abismo, de um buraco sem fim, parece um túnel de obscuridade que está imersos, a única saída proposta é ir preenchendo as lacunas, passo a passo, para poder sair. Né? E aí eu tenho lacunas internas e tenho lacunas externas. Tenho lacunas físicas, tenho lacunas que eu vejo o mundo. Só que como é que eu vou pedir para a pessoa ver o mundo de outra forma, talvez ver o mundo com menos insegurança a partir de agora, relaxar um pouco mais, se entregar um pouco para a imprevisibilidade, se ela está apavorada e se ela está sem força de vontade? Porque para eu entregar para o imprevisível, o que vai ser o ano que vem? O que vai ser... O que vai ser o final da pandemia? Ela vai acabar ou vai ter uma outra onda? Esse tipo de imprevisibilidade, para eu conseguir encarar isso numa boa, eu tenho que ter rim, como a gente fala, eu tenho que ter força interna. Né? Então, ao mesmo tempo que só o trabalho psicoemocional, só o trabalho terapêutico da psicologia, só a elucidação filosófica, só o trabalho da meditação, muitas vezes é insuficiente quando o corpo não está curado. Então, um trabalho lindo que você faz como educador, além de terapeuta, é isso, de trazer a consciência, perceba que você está congelada pelo medo. Ponto. Isso é perceber. Vamos aceitar isso. A situação é amedrontadora mesmo. Ponto. Agora vamos recuperar o seu corpo. Né? E com calma, e com aceitação, e com paciência. Esse trabalho conjunto de filosofia, né? um modo natural de ver as manifestações do mundo e suporte de recuperação de um padrão paralisante como o desgaste do rim, pode fazer uma alquimia incrível, que é a pessoa passar a ver o mundo de outra forma. Ela pode passar a reagir ao mundo de outra forma. Um dos trabalhos que eu faço há muitos anos, né, Fê, é tirar da nossa linguagem como terapeutas e pacientes
a ideia de que eu sou alguma coisa, né? Eu sou medroso, eu sou raivoso, eu sou irritado, né? Ninguém, para a filosofia taoísta, na nossa essência, que é única no mundo, no universo, ninguém é essas coisas bestas, né? Mas a gente pode estar com medo, pode estar apavorado há 10 anos, há 20 anos, né? Então, se eu coloco essa mudança de que eu estou irritado há muito tempo, eu estou com medo há muito tempo, e encontro um processo terapêutico que me abraça dessa forma, pode ser que eu encontre uma alquimia inédita, né, que é a proposta. Né? É interessante que no capítulo que a gente está vendo agora do Imperador Amarelo, e ele fala uma coisa bonita, né? E isso a gente não estudou ainda lá no curso. Ele fala que quando o caso tiver super, super complexo, que está com medo da pessoa, se vai viver ou morrer, se a pessoa, enfim, está muito difícil. Aí o imperador pergunta para o médico, mas o que se faz então? Ele falou, você tranca a janela, tranca a porta, você se tranca com a pessoa e converse sobre o emocional dela até recuperar o espírito. Interessante que é um texto de 3.000 anos que está falando que enquanto você trata a pessoa fisicamente, o processo de conscientização, de conversa e terapêutico, ele é imprescindível também. E ele chama isso, que ele chama isso de unidade. Unidade. E assim, você faz o tratamento fisiológico e faz o tratamento psíquico. E é por isso que a gente gosta do tal da mente, que é um caminho da gente ter uma linguagem psicoemocional para, além do processo terapêutico com um terapeuta, uma terapeuta como você, ter um caminho contínuo de eu próprio conhecer o meu psiquismo. Né? Mas conhecer o meu psiquismo, para finalizar, então, não significa eu entender que eu não preciso de uma ajuda terapêutica quando o meu corpo já está alterado. Né? Aí que se dá essa alquimia que você está tão bem descrevendo. E até pegar o gancho disso que você falou, um dos processos que eu acho que assim, foi muito marcante no curso, né, do Tal da Mente e no livro, é a dedicação que você dá a esse processo de criar consciência. O que eu estou passando? Então, ao entrar em contato com essa filosofia, com esse conteúdo, a gente vai, isso que você falou até no lançamento do livro, né? Criando uma linguagem, se familiarizando com esses processos. Então, não é um medo assim, então, que medo é esse? Como ele está afetando o meu corpo? Como ele está afetando minha mente? Como ele está paralisando meus processos? Porque viver com medo muitas vezes impede você, até uma coisa simples, como visitar alguém, fazer uma viagem, começar a estudar uma coisa nova, mudar de vida, né? Então, esse processo de transformação na vida, que muitos de nós precisam, é uma coisa vital, né? Olha, não dá mais para eu viver desse jeito que eu vivi aqui, né, na pandemia até agora. Eu preciso mudar. Quando a gente vive sustentando essa coisa, esse aspecto psíquico do medo, desse trauma, a gente não consegue se pôr em movimento. Então, a queixa de muitas pessoas é isso, né? Eu queria fazer uma coisa nova, eu não tenho energia, eu não tenho reserva, eu me sinto paralisado, eu não consigo renovar, né, a minha vida. Então, tem esse desgaste, né? Então, quando a gente cria consciência com essa linguagem que você vai dando pra gente, seja no livro, nos cursos que você ensina, é possível, né, a gente fazer essa transformação, mudar de vida, né? Então, eu acompanho muitos dos meus pacientes, né? Muitos que estão aqui, acompanhei passo a passo, assim, eu preciso de um emprego melhor. Mas, assim, gastando toda essa energia nesse emprego, nessas relações, com esse medo do chefe, com esse medo, é possível você ter energia sobrando para buscar outro emprego? Então, é essa criação dessa consciência que, através dessa filosofia e também da consulta, enfim. Então, queria ouvir você falar um pouco disso, né? Desse processo, dessas mudanças que a gente sonha, mas às vezes a gente está engessado numa deficiência do rim, num rim fraco, de fluidos, né? A mente como essa substância vital aí precisando desse suporte, dessa nutrição. Então, queria ouvir você falar um pouquinho disso. Eu gosto muito daquele termo, aquela definição do Rubem Alves, né, de que as palavras são como cestos, né, e a gente coloca o que a gente quer dentro delas. Quando você falou da linguagem,
é algo fundamental, né? O Xing, que é essa base lógica da filosofia taoísta e é a base lógica da medicina chinesa, nada mais é do que uma grande linguagem, né? É uma forma de compreender os fenômenos da natureza através de uma codificação. Logo, é matemática, mas é também uma linguagem. Eu estou dizendo isso por quê, Fê? Porque quando a gente se vê, por exemplo, pegando esse exemplo que você deu, eu estou paralisado, eu estou sofrendo no meu emprego e estou paralisado para buscar, me sinto sem força para buscar um emprego novo. Esse cenário, ele pode ser justificado, dependendo da minha linguagem, do meu vocabulário psicoemocional, de diversas formas. Por exemplo, dificilmente um homem, porque nós homens não estamos acostumados a falar sobre o medo, porque nós precisamos bancar uma certa imagem social, dificilmente um homem vai chegar na sua frente, ainda mais você como mulher terapeuta, e falar: eu estou apavorado com a perspectiva de enfrentar o meu chefe e dizer que eu vou embora. Né? A realidade pode ser exatamente essa, mas o cara não vai conseguir verbalizar isso. Né? Pode ser que ele esteja sem a capacidade de iniciativa, que é uma outra função psíquica. Né? Não é a força de vontade. A iniciativa, que vem junto da capacidade de planejamento, de criar perspectiva, é função da alma etérea, que é uma outra função relacionada ao sistema do fígado. Pode ser que ele tenha até força de vontade, uma certa iniciativa, mas ele não tenha lucidez. Ele não sabe para onde ele vai. Que diabos eu faço agora? Como é que eu arrumo outro emprego? Isso chama abertura, né? Identificação das soluções, das possibilidades. Isso é função de outro aspecto psíquico, que é a consciência. Então você percebe que se a gente não ganhar um certo refinamento, um certo vocabulário psicoemocional, eu posso chegar para alguém, para o meu terapeuta, e falar assim: não consigo mudar de emprego. Aí eu posso cair nesses lugares, né? Eu sou incapaz, eu sou medroso, eu sou burro, eu sou lerdo, sei lá. Eu posso criar rótulos muito maléficos, muito perversos, né, sobre mim mesmo, ou até fazer um problema que a gente discute no livro, né, Fê, que é a transferência da responsabilidade psicoemocional. Então eu vou falar assim: mudo de emprego porque a culpa é do meu chefe. Eu não mudo de emprego porque a minha mulher não deixa. Eu não mudo de emprego porque, sei lá, porque minha mãe me fez. Eu posso transferir para alguém a responsabilidade de conscientização, aceitação e transformação dos passos que eu tenho que dar. Né? Então, esse vocabulário é super importante. E a identificação, por isso que a gente traz os hexagramas, né, para o livro, a identificação do que está acontecendo dentro e do que está acontecendo fora. Né? Porque pode ser que eu precise, por exemplo, fazer uma revolução. Eu preciso, que é um hexagrama do Xing, né? Criar consciência de que eu não estou contente aqui nesse processo. O meu contentamento está fora, está em outro processo, e que eu não vou fazer essa mudança de maneira necessariamente gradual e tranquilinha e sempre muito pacífica. O Xing prevê até situações em que o controle sobre uma situação insatisfatória ou abusiva, em que lesa nossa saúde em todos os níveis, precisa de uma intensidade. Agora, de novo, como é que eu vou buscar uma intensidade se esse paciente está com deficiência de Yang, por exemplo? O cara não consegue acordar de manhã sabe, está acordando 3 vezes à noite para fazer xixi de tanto falta de função que ele tem para segurar a urina. Né? Aí você vai pedir para o cara: revolucione a sua vida. Manda esse chefe a merda. O cara não tem essa força de enfrentamento. Né? E aí que entra o diagnóstico, né? Essa identificação que, por exemplo, um aspecto fundamental aí no que você trouxe sobre esse momento de novas perspectivas, essa discussão sobre as alterações do fígado. Né? E o fígado é o órgão mais complexo do nosso corpo. Então a pessoa pode estar sem essa capacidade de iniciativa, até a capacidade de empatia, de olhar para o futuro e para as pessoas ao redor, e ver sentido e ter conexão com as coisas. Tem muita gente vivendo isso agora, né? Que é claramente um resultado de um padrão fisiológico chamado depressão das funções do fígado, diminuição das funções do fígado, que a gente chama tecnicamente de depressão do Qi do fígado.
mas que é a depressão das funções do fígado, que veio de anos, né, um período gigante de frustração, de falta de a visualização de um futuro possível, né? Semana retrasada eu ouvi de uma paciente, né? Ah, eu estou um pouco engessada e tal. Ah, tá, eu tô falando dos padrões do fígado. Ela falou, porque eu não sei se eu vou comprar uma passagem para as férias de janeiro ou se eu vou comprar uma passagem para ir embora do Brasil. Então, talvez semana que vem eu tenha uma resposta melhor para você, né? Então, imagina o que é viver com a incapacidade de criar uma perspectiva que é função da alma etérea. Então, como a gente viveu muito disso, muita gente está em depressão do tio do fígado e não consegue ter força para se pôr em novos ciclos. Só que por que o fígado é tão complexo? Porque essa pessoa pode, ao tentar lutar contra isso, chegar num consultório em fogo do fígado. Chegar no consultório explodindo de raiva e não sabe nem por quê. Mas é o corpo dela tentando lutar e recuperar essa capacidade, né? Então, por isso o terapeuta experiente, um terapeuta que tem esse vocabulário, precisa acolher essa pessoa e guiá-la nessa alquimia de recuperação, né, Fê? Que é muito difícil. E nisso que você falou, né, pensando tanto nos padrões do fígado, até como num outro hexagrama, a gente vai pensar na questão da desnutrição, né, e da necessidade de nutrir. Então, se eu tenho algum nível de deficiência do sangue, de desnutrição, isso impacta diretamente nessa saúde do fígado, né? Então, eu queria ouvir você falar um pouco disso, né? Tanto como a medicina chinesa pode ajudar, mas diretamente as fórmulas trazerem essa nutrição e a gente recuperar esse fluxo, né? E falando, porque senão eu vou falar já do hexagrama e não sei o quê, mas quero ouvir você falar um pouco disso, porque senão a gente vai, sem essa nutrição do sangue, começar um ciclo de nutrição, e é uma coisa que eu sempre me pego tendo que ter atenção, né? Então, eu tô desnutrida, eu preciso me nutrir. Aí a gente vai, assim como no hexagrama e na discussão que a gente, né, faz nesse livro, e sempre será que eu vou chegar no final do ciclo tendo conseguido me nutrir daquilo que eu preciso, né? Será que todo esse meu movimento que eu vou fazer e dessa necessidade de me conectar a algo, de melhorar minha vida, será que isso vai ser atingido no final desse ciclo? Ou eu vou ter criado uma série de outros problemas que no final do ciclo eu vou ter que estar resolvendo ao invés de estar nutrida, né? Então, como essa desnutrição impacta, às vezes a gente criando mais problemas em vez de resolver os problemas, né, que a gente tem. A mente, como substância vital, ela é a substância mais sutil, obviamente, é a substância mais yang. Quando eu falo que os órgãos, os sistemas mantêm a função da mente, a gente precisa voltar para uma linguagem bem básica dessa medicina, que fica tão apropriada por nós, né, Fê, que a gente às vezes não traz isso para o público leigo, né, de maneira tão palpável, que é aquele símbolo do yin e do yang que todo mundo conhece, né, que a gente chama de Taiji, ele representa bem esse aspecto. Tem um lado que é o yang, que a gente chama na medicina chinesa de função. Tem um lado que é o yin, que é o que a gente faz analogia e representa a nossa estrutura. Então toda a nossa medicina, o nosso modo de ver saúde e doença se baseia nisso. Estrutura tem que ter forte as funções. As funções têm que gerar estrutura. Muito bem. E aí eu quero ter, esquecendo disso, quero ter minha função psicoemocional em dia e saudável, começar as coisas, e estou sem sangue. E o sangue, por exemplo, a gente tem uma frase ancestral nessa medicina, o sangue é a raiz da alma etérea, né? Então, assim, a alma etérea, que é essa capacidade funcional da mente de criar planejamento, perspectiva, conexão, sentido e uma palavra virtuosa que é estabelecer os nossos princípios, que é onde eu quero chegar, para onde eu vou amarrar meu burro daqui para frente, né? Eu preciso de ter uma estrutura saudável dando suporte a isso no cérebro, uma coisa bem física. Quando eu tenho pouca estrutura, o que vai acontecer inevitavelmente é uma prevalência de uma falsa função. Quando o yin declina, prevalece o yang, prevalece uma função. E quando
patologicamente uma função em qualquer aspecto do nosso corpo, inclusive na mente, eu tenho agitação, eu tenho inquietude, eu disparo uma função inapropriada e incontrolável. Logo, com uma deficiência de sangue do fígado, como a gente chama, né? Ou seja, uma deficiência nutricional afetando o sistema do fígado, eu teria a facilidade a ter uma alma etérea sem uma função adequada. Logo, eu vou ter uma alma etérea que vai disparar funções. Você entende? O que é disparar a função da alma etérea? Eu vou sonhar pra caramba à noite. Então eu vou acordar mais cansado ainda. E durante o dia eu vou devagar, eu vou me conectar a coisas inapropriadas, eu vou me perder nos meus princípios. E aí, ao invés de numa deficiência de sangue, inevitavelmente eu me sinto infeliz. Eu sinto no corpo que alguma coisa está errada. Olha essa combinação como ela é problemática. Eu sinto que estou errado, alguma coisa está ruim comigo. Me sinto profundamente infeliz. E aí eu falo assim, eu preciso mudar alguma coisa na minha vida. E o que cria a perspectiva da mudança está descontrolado. Então é fácil eu virar e falar assim, o problema de que eu estou infeliz é a falta de dinheiro. Pronto, eu vou trabalhar mais. Porque se eu conseguir trabalhar mais, eu vou ficar mais feliz. E vou resolver minha vida. Então o que a gente discute muito no hexagrama nutrição, que é a capacidade de coerência entre um princípio e a sua concretização. Se você precisa de sangue para recuperar a sua fisiologia, a concretude disso tem que ser sangue. E não trabalhar mais. Né? Você percebe? Isso é normal. Eu estou me sentindo infeliz. Isso é porque eu estou me agradando pouco. Eu posso criar um princípio bizarro. Então eu vou comer doces, todo dia doce, para tentar preencher uma lacuna inexistente nesse aspecto. E aí o doce, ao invés de me nutrir, eu vou prejudicar ainda mais a minha formação de nutrientes, acabar o dia mais infeliz ainda. Né? E aí vem fórmulas, né? O Sibultan, famoso, né? O Tiju de Huan, fórmulas que você produz, que você escreve de forma muito poética, de forma muito linda sobre o papel delas, que vão, para um pouquinho, não se cobra agora começar coisas, estabelecer princípios, vontade, tesão pelas coisas, para tudo. Só come essa picanha aqui, come esses legumes. Um feijão preto, vai, né? Aqui, e toma essa fórmula aqui, sossega uns 15 dias, recupera um pouquinho esse sangue, para você ter uma equivalência um pouco mais saudável entre função e estrutura, para que aí a sua mente possa estar um pouco mais saudável para ter uma função da alma etérea que seja minimamente eficiente. Né? É interessante esse termo, que é complicado, né, de falar, mas as nossas funções psicoemocionais, elas têm que ser eficientes. Não é só ter ou não ter, elas têm que ser maduras, refinadas, elaboradas, né? Treinadas até. Né? Que é uma discussão que a gente teve muito lá no curso, né, do Tal da Mente, né, sobre o treinamento das virtudes, que parece algo um pouco forçado e tal, mas não, é um caminho trilhado para a gente refinar o nosso psiquismo. Né? Então não adianta eu só ter alma etérea ou não ter, não é binário assim. Eu ter saudável, e aí aprender a ter, por exemplo, poucos princípios e válidos e muito certos, e me encaminhar para concretizá-los. Né? Então, mas não dá para cobrar refinamento psicoemocional e caminho de virtude quem está doente. Isso é injusto. Isso é injusto com a pessoa. É por isso que a gente teve lá no Tal da Mente, né, Fê, tantos colegas psicólogos fazendo o curso. Né? Por quê? Porque eles sentem isso. Um psicólogo de verdade sente quando, através do método deles, pega um paciente que está saudável, minimamente saudável, e faz um método correto e o caminho terapêutico e tem resultado, tem progresso, tem melhora da qualidade de vida. Mas eles também sentem quando a pessoa está muito doente, fica ali girando em torno do psiquismo patologicamente perturbado e não chega em lugar nenhum. 10 anos de terapia e não chega em lugar nenhum. Né? E isso é que difere uma abordagem psicoemocional nossa, da medicina chinesa, da abordagem ocidental, que faz uma segregação. Tem o psicólogo, tem o médico, tem o clínico, tem não sei o quê. Né? Tudo isso somos nós na medicina chinesa. Né? Nós temos esse desafio imenso de abraçarmos tudo isso junto. Né? Fez sentido o que eu falei, Fê?
Muito, muito. E você falando isso e vendo também os nossos pacientes que estão aqui, né? Inclusive a Júlia, que escreveu, queria agradecer a ela por tanto carinho, a Lígia, né? O quanto essa filosofia, que agora está nesse livro, então vou dizer de novo isso, o quanto isso me ajudou no consultório. Porque eu também, como paciente, antes de ser terapeuta, tenho essa deficiência de sangue horrorosa, né? Que em alguns determinados momentos da minha vida, eu olhei ao redor e falei assim, tá tudo errado, né? E iniciei ciclos, agi de maneira a destruir tudo que eu tinha conquistado, fazer coisas, né, que não tinham o menor sentido com aquilo que eu já tinha construído por causa dessa deficiência de sangue. Então, quando eu entrei em contato com essa filosofia, quando eu levo isso para o meu consultório, para dizer assim, olha, né, para o paciente, o problema não é todo o seu entorno. Não tem nada errado com o seu marido, não tem nada errado, né, com o seu emprego. Muitas vezes a pessoa está trabalhando naquilo que ela gosta, ela é feliz fazendo aquilo, ela está feliz com os filhos, né? Tem esse lugar, mas essa deficiência de sangue causa essa inquietação, dizer, não, eu preciso achar o problema aqui. E aí a gente inicia todo um ciclo que é isso tá errado, isso tá errado, isso tá errado. E aí, quando a gente traz essa ferramenta filosófica, né, para o consultório, a gente consegue olhar, olha, né, o que a gente pode fazer aqui, né? Fortalecer internamente, né? Então, às vezes se nutrir, às vezes descansar, né? A importância desses períodos de repouso, né? Se você está desnutrida, é hora de você começar a resolver toda a sua vida, você tem que resolver, né, se fortalecer minimamente para se sentir melhor, né? Então, essa filosofia trazida para o consultório traz uma calma, né? E que é isso? Eu preciso criar consciência que eu estou desnutrida. Eu preciso aceitar que vai levar um ciclo para eu me nutrir minimamente. E aí eu posso transformar algumas coisas que estão me inquietando, né? Pequenos conflitos, né? Pequenas dificuldades, que também para a pessoa que está desnutrida é muito mais difícil acordar, trabalhar, cuidar dos filhos, né? Tem uma camada a mais de dificuldade. E com essa filosofia, eu fui me nutrindo dessa calma, né? Olha, tem todo um ciclo, né? Não é todo o ciclo que a gente vai ter a parte do contentamento, do bem-estar, né? De curtir o que plantou. Não é agora. Então, assim, queria ouvir também você um pouco disso, porque as melhoras no consultório são muitas, né? E a gente, tanto quanto terapeuta, quanto paciente também, poder ter acesso a uma frase. Às vezes eu abro o livro, é uma frase, assim, sabe? Olha, vai com calma e já muda meu dia, né? Olha, vai, né? Se conecta consigo mesma dentro dessa dificuldade. Então, queria ouvir você falar um pouco disso. A gente tem uma visão muito curta, né, Fê? Muito, muito imediatista em relação à nossa saúde. Se eu passo mal hoje, se eu tenho uma diarreia hoje, eu vou no máximo pensar no que aconteceu na hora do almoço, no meu café da manhã. No máximo eu vou pensar em ontem. Será que aconteceu alguma coisa comigo ontem? A gente não tem uma visão, nós não aprendemos a nos relacionar com a nossa saúde em ciclos grandes, né? Em ciclos longos, em ciclos de vida. Cada vez que eu me aprofundo mais nessa medicina, nessa filosofia de vida, eu vou aprendendo a pensar minha saúde, por exemplo, semestralmente, né? Então, se eu estou no inverno e estou muito cansado, como é que foi meu verão? Será que eu me desgastei demais numa época em que eu deveria ter acumulado yang, acumulado função, tomado sol e descansado, de repente, nas férias? Mas eu tive umas férias desgastantes, por exemplo, e aí vou chegar no inverno com menos função. Essa é uma coisa simples, mas absolutamente radical de mudança de visão, né? Você veja, né, Fê, a visão dos ciclos de 7 em 7 anos na vida da mulher e de 8 em 8 anos na vida dos homens, que é base dessa medicina, ela é inexistente na nossa visão ocidental, certo? Uma mãe chinesa, antigamente, mesmo não sendo terapeuta,
ela preparava a filha dela para a chegada dos 14 anos. Ela falava, olha, você vai começar a menstruar, isso faz parte de um ciclo de 7 anos que você está se encerrando, e vai começar agora um novo ciclo de mais 7 anos, que com 21 você vai estar preparada para ser uma mulher plena, né? E poder ter a sua família, se você quiser. Você entende? Já era uma visão de preparação prévia de um ciclo, né? E uma visão que vai ter mais 7 e mais 7 e mais 7, né? Nós somos uma cultura, né, Fê, de tirar o bode da sala, né? Eu estou com queda de cabelo, que é, por exemplo, um sinal típico de deficiência de sangue, e o cabelo é o tecido, o último tecido a recuperar sangue do nosso corpo, né? Porque ele é o mais periférico, ele é o mais superficial, né? E aí eu passei um mês de um tônico capilar, alopático ou da medicina chinesa, não importa, e tomei uma fórmula para recuperar o sangue durante um mês, e chego para o meu terapeuta e falo, não vi resultado, acho que não está funcionando para mim. E nós, como terapeutas, facilmente entramos, né, mudamos essa visão, entramos nessa ansiedade, nessa cultura de ansiedade que nós temos. Sendo que, se a gente for olhar isso tecnicamente, com um mês de um uso de fórmula para recuperar o sangue, a gente não começou nem a brincar ainda. Né? Se você estivesse pensando assim, real mesmo, você teria pensado, não, volta para casa, toma mais 6 meses, para a gente começar a pensar se chegou no seu cabelo ou não. Né? Mas você imagina que isso é completamente antagônico, isso não é comercial, isso não é, facilmente falado entre nós e para um paciente. Olha, não vamos ter resultado disso em 6 meses, em 1 ano. Né? Doenças pulmonares crônicas, nos textos antigos, sempre repito isso, né? Nos textos antigos da medicina chinesa, eles falavam que você precisa tratar o paciente por pelo menos 1 ano para poder ver o resultado, para a mudança, porque você tem que tratar o paciente pelas 4 estações, para que efetivamente transforme a sua relação com o do seu pulmão em relação ao clima. Né? Então essas visões, né, Fê, de amplitude, de longo prazo, a visão de que se eu quero me recuperar, seja de energia, seja de sangue, seja de fluidos, eu preciso terminar o meu dia com crédito, não com débito. É uma coisa besta, uma coisa idiota. Uma vez eu fiz um curso muito profundo de alquimia taoísta, de coisas para longevidade, não sei o quê, e era um curso de práticas, né? Com o mestre de Wudan. E aí eu sentei lá, imaginei que ele fosse fazer as práticas mais fantasmagóricas, assim, que eu ia plantar bananeira e sei lá, ejacular de ponta cabeça, sei lá o que eu ia fazer. E, na verdade, o que ele disse foi, antes de qualquer coisa, assim, sei lá, 10 horas do curso, ele passou 8 horas falando, vocês precisam terminar o dia com crédito. Para isso, tem que simplificar a vida. Para isso, tem que escolher as batalhas que valem a pena. Para isso, tem que abandonar o que não faz parte dos seus problemas. Ter a humildade de dizer, isso é meu, isso é do outro, né? Romper as dependências psicoemocionais e deixar cada um com seus problemas, né? E ter aceitação para lidar com os meus. Não querer lidar de frente com a vaidade, né? O quanto que eu estou sustentando coisas para parecer coisas para o mundo. Então esse termo taoísta que é muito clássico, que é simplificar a vida, né? Simplificar a vida não é para viver no mato necessariamente, não. É uma vida onde quer que você esteja, uma vida que seja coerente, simples, e que você dê conta. Dê conta, para que, dentro das limitações atuais, não sobre o ideal. Né? Por isso que, assim, até você escreveu lindamente nos textos da apresentação da live, né, que a nossa filosofia vai totalmente contra essa proposta de trabalho enquanto eles dormem, seja o dianteiro, né, tem um termo taoísta que é ser o dianteiro sob o céu. Né? A gente não quer ser o dianteiro sob o céu. Sob o céu quer dizer no mundo que a gente vive. A gente não quer ser o dianteiro. A gente quer seguir no nosso ritmo, num ritmo que a gente sustente. Que eu vá dormir à noite tendo capacidade de meu corpo falar assim, beleza, sobrou um pouquinho aqui, eu consigo recuperar. Agora, se a gente vive, como diz o Imperador Amarelo, cansados de manhã e cansados à tarde, como é que eu vou terminar o dia com crédito e virar para o meu terapeuta e falar assim, não, de fato não está funcionando e não está funcionando. Né? Se a gente vive isso no consultório de maneira palpável e na nossa vida também, né, Fê?
A gente vive uma ansiedade tão grande pela aparência, pela produtividade, pela cobrança, pelas pressões. As mulheres, então, eu acho uma coisa insustentável, né? Que tem que ser linda, tem que ser jovem, tem que ser uma mãe maravilhosa, tem que ser perfeita no trabalho, tem que ser socialmente agradável e alegre, disposta e carinhosa e sexy e tudo. Tem que um monte de coisas, né? Quando você fala tudo isso junto, ninguém vai chegar no fim do dia com crédito, né? Nem se comer a melhor feijoada do mundo, nem se tiver as 8 horas de sono maravilhosas, não dá conta, né? Então, isso que a gente fala muito, que uma recuperação de saúde profunda, muitas vezes passará por uma revisão de todo o modo de encarar a vida. Eu estou fazendo minhas coisas para quem? Eu estou priorizando o quê? Né? Se eu estou priorizando a minha saúde em primeiro lugar, eu vou precisar de humildade de falar, eu não estou dando conta disso tudo aqui. Então talvez eu vá ter que pedir uma ajuda para alguém da família, eu vou ter que mudar de emprego, eu vou ter que simplificar, eu vou ter que talvez ser um cara de menos destaque na minha área, por exemplo, ou, enfim, não ser tão competitivo, para que eu consiga terminar o dia com o mínimo de possibilidade. Tem uma mestra japonesa que ela fala uma frase que você conhece, né? Ela fala uma frase fantástica que é: como você monta a sua rotina para que você não carregue o cansaço de um dia para o dia seguinte. Né? Pô, se você for pensar nisso profundamente, isso é transformador. Né? O que a gente vive na prática, né, Fê, na nossa vida, né, especialmente acompanhando os nossos pacientes, é a pessoa que acorda de manhã como se estivesse saindo da tumba, né? Ela precisava de mais de 3 dias dormindo. Mas toca o despertador e ela tem que levantar e só o rim levanta ela da cama, né? Mas é uma vida aí é uma vida de desgaste. E aí não tem fito, não tem comida e não tem acupuntura que dê conta sozinho, né? E aí a gente pensar até sobre essa mesma filosofia, né, vem trazer pra gente e no livro você fala muito disso, como a consciência é importante para entender isso, e até o hexagrama, mas também no próprio trigrama do aderir, né, o quanto a gente vive numa sociedade que quer que a gente grude em tudo, né. Então esse dia anterior ao levantar da tumba, em quantas coisas eu tive que viver aderida? Quantas coisas eu tive que estar sustentando nesse dia, né? Então, dirigir não sei quantas horas até o trabalho, e aí bancar isso, aquilo, um outro trabalho, porque um trabalho só não dá conta, e aí fazer o marketing, a divulgação e ser o melhor na minha área, isso é uma cobrança, olha, sei lá, todas as profissões no mundo atual vivem esse tipo de exigência, né? Você tem que ser o melhor, você tem que fazer algo nunca feito. Então, esse tipo de pressão para a nossa consciência gera uma série de desgastes no nosso corpo, né? Não só no coração, que tem que sustentar esse fluxo, essa hiperatividade, esse excesso de função, quanto para os outros órgãos também, né? Então, essa diminuição do número de coisas, ou de pretensões, ou, às vezes, é só da intensidade. Quantas vezes você fala isso para mim, né? Você pode fazer a mesma coisa, com menos intensidade, com menos pressão, com menos, né, com fogo mesmo. É esse fogo que sobe, inunda tudo, faz o nosso sono não ser regenerador, faz a nossa, né, consciência não descansar enquanto a gente dorme e a gente levar esse cansaço por anos, não é nem de um dia para o outro, né? Então eu queria ouvir um pouco você falar disso, de que esse ritmo, né, frenético, como isso pode estar machucando a gente, até de criar a consciência sobre os nossos próprios processos, porque se a gente fica sustentando 1000 coisas, né, a consciência sobre mim mesma, sobre a minha vida, aí eu não crio nunca, porque eu tô com esse fogo dedicado a outros processos, né? A gente tem algumas patologias, né, psiquiátricas e até patologias sociais modernas, que eu acho que se os mestres da medicina chinesa e da filosofia taoísta arcaicos, ancestrais, caíssem no mundo hoje, eles iam arrancar os cabelos. Acho que eles iam embora, né? Porque a gente tem, por exemplo, essa síndrome que eu falo no livro, que tem uma sigla americana que é o FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out. Que é uma coisa que eu acho que a gente aqui nesse momento pré-eleição, a gente viveu muito intensamente, né?
que é um fear of missing out, quer dizer, o medo de estar por fora, o medo de perder alguma coisa, né? Então, você vê quanta gente falou assim para mim na semana pré-eleição. Edgar, eu tentei ficar um pouco mais alheio, porque eu estava me fazendo mal, mas eu não consegui. Mas eu não consegui, né? Porque o medo de perder uma notícia, o medo de perder uma informação, e esse medo de ficar para trás na nossa vida tem tomado uma proporção tão patológica que até para as coisas boas, sei lá, eu gosto de futebol, sei lá, eu não gosto de futebol, mas tem gente que gosta. Então, assim, eu gosto de futebol. Então eu preciso instalar o aplicativo de notícias de futebol no meu celular. Para assim que sai uma notícia, eu tenho que saber já na hora, né? Antigamente as coisas tinham um certo ritmo e um certo momento para eu ativar certas funções psíquicas. Você entende? Agora eu posso estar no meu trabalho e naquele minuto que eu vou ir até o banheiro, sei lá, que eu vou tomar uma água, é o momento em que eu já sou inundado de mais informação e mais pressão, e não tem como a gente ter consciência de algo que nos impacta emocionalmente e dizer, eu vou deixar isso para depois. Ninguém tem essa capacidade, não existe isso. Se eu leio uma notícia, se eu leio uma notícia que não me impacta, que não me interessa, até isso pode ser menos. Mas se eu leio uma notícia que isso bate em mim, até fisicamente, eu me sinto mal, me sinto aderido àquilo, preocupado, medroso, não importa, qualquer relação emocional com uma informação, eu automaticamente aquilo se torna meu problema. E aí eu vou pensar a solução, aí eu vou pensar a perspectiva, eu vou pensar envolvimento. Só que pode ser coisas que eu tenho ação, mas na maior, imensa parte das vezes não tenho nada para fazer sobre aquilo, né? E esse estado de hiperexcitação gerado, por exemplo, por essa sensação de não poder ficar por fora, vai gerando esse estado que nós chamamos na medicina chinesa de fogo do coração, né? Que é o estado de hiperexcitação da consciência, o estado de tudo mais alerta, tudo mais intenso, tudo mais brilhante. Só que tudo que a sociedade quer da gente, Fê, é que a gente viva em fogo do coração. Porque uma pessoa em fogo do coração, para a empresa, ela produz mais. Para o consumo, ela consome mais. Para a indústria farmacêutica, ela toma mais remédio, porque ela não vai dormir, ela não está ansiosa, ela está maluca, né? Então, o mundo do fogo do coração, ele é quase que esperado de você, né? Quando você falou lá do fogo, do hexagrama que é fogo sobre fogo, que é o aderir, cai nessa grande discussão que peraí, mas quais são os nossos recursos para viver uma vida lúcida, produtiva, organizada, mas que seja de forma saudável, sustentada pelo meu corpo? E aí ele vai falar um termo ancestral lá do Sting, que é a criação da vaca, né? Como criar a vaca, né? Criar a vaca significa eu saber ter cultivos que são sustentados por longo prazo, porque a vaca era um símbolo na cultura clássica chinesa de algo que era muito bom, né? A vaca dava leite, dava carne, dava uma porra de coisa, mas que era muito demorado em relação à galinha, ao porco, muito exigente, né? Que eu só vou comer a carne dela daqui a muitos anos. E a gente não quer saber nada disso, filho, né? A gente quer saber que as coisas sejam resolvidas rápido e para hoje, e que as soluções de uma angústia sejam imediatas ou que sejam feitas na porrada, que sejam feitas intensamente, né? Você disse algo para mim no dia seguinte da eleição do primeiro turno que me foi muito precioso, né? Porque eu fiquei muito abalado, né, com o primeiro turno, aquele cenário todo, preocupante e tal. E aí a gente estava trocando mensagens e você falou, Edgar, como é que um povo doente vai ter lucidez para tomar as suas escolhas? Então, um povo doente vai ter decisões doentes, como a gente vê no consultório, né? Então, essa visão que você trouxe, muito linda, de a consciência coletiva, o mundo, né, e o Brasil, nesse caso, nesse fogo forte, né? Então, quando você fala das pessoas fazendo manifestação hoje, bloqueando, e não sabendo muito bem o que estão fazendo direito, né, e esse clima de violência,
você vê claramente as pessoas nessa intensidade, né? Nesse fogo que vai além de assim, eu sei que tem alguma coisa que eu não gosto, né? Mas eu não quero de forma nenhuma olhar para mim. Então, uma das coisas, conectando o que você trouxe na pergunta, uma das coisas que o fogo forte, esse fogo intenso, esse fogo do coração faz com a gente, é manter a nossa consciência tão aderida a tudo que ela fica o tempo todo distraída. Né? Distraída, aderida às coisas, distraída. Quando eu estou distraído, conectado sempre a coisas externas, eu não tenho nenhum momento para olhar para o meu próprio sofrimento. Né? Eu não tenho nenhum momento de quietude para olhar as minhas faltas, os meus medos, as minhas carências, as minhas dúvidas. Né? Você pode ver o quanto esse povo belicoso, esse povo agressivo, eles parecem muito certos do que estão fazendo. Né? Então, isso tudo é um resultado de uma situação de um afastamento total da capacidade de se aquietar, de se observar e de ter tempo, de ter cultivo de longo prazo, de acreditar na suavidade. Então, a gente criar nossos filhos, né, e falar com os nossos pacientes sobre momentos de silêncio, momento de uma leitura. Você está falando de estar lendo livro, né, Fê? Quantos pacientes falam hoje pra gente que não conseguem mais ler um livro? Porque sentar e ler um livro já é algo que era trivial, já é hoje demais. Né? É parado demais. Eu preciso hoje ter um audiobook, porque eu não vou parar para ler o livro. Eu preciso que o livro seja lido para mim enquanto eu estou dirigindo ou lavando a louça, porque eu não posso fazer uma coisa só, parar, sentar no sofá e ler meu livro. Né? Então a gente vai se afastando desse universo interno, do silêncio, até porque, né, Fê, eu recentemente passei uma situação bastante traumática, bastante dura, e eu vi o quanto que é fácil, parece mais fácil, eu lidar com o que é muito duro para mim emocionalmente, me distraindo o tempo todo. Me projetando para fora, me envolvendo com coisas que não fazem o menor sentido para mim. Não é nem que eu quero. Né? Porque se eu parar um pouquinho e me aquietar, o problema vai emergir. Né? Então, por mais que ir numa consulta parece para a gente algo tão trivial, porque a gente faz isso há tanto tempo, né? Se consultar é nossa vida. Um paciente vir para uma consulta nossa e se abrir para esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, exige uma coragem imensa. Né? Imensa. Porque é tudo que a gente não está fazendo lá fora. Né? A gente está, assim, para ganhar, para produtividade, para correr, para conquistar. Parar e se falar das suas questões, se aquietar, deitar numa maca, ficar em silêncio, receber uma acupuntura, isso são coisas básicas, mas que para a maior parte da população já é muito diferente. Por isso que sábado um aluno perguntou para mim, mas Edgar, esse paciente aqui já podia ter alta. Né? Por que ele continuar vindo na consulta? Eu falei, primeiro a gente vai falar para ele que ele pode ter alta, claro. Né? Mas não desvalorize, não tire o valor desse encontro semanal seu com esse paciente, porque pode ser que na vida dele seja o único momento do o único momento de falar, ser ouvido, ouvir, ficar no silêncio, receber algo que o conecta com o próprio corpo. Né? Esse é um processo curativo que dá todo um início a uma possibilidade de uma vida mais simples, mais criativa na vaca, né? E não montado em cima do trilho da montanha-russa, que é como a gente está vivendo, né, Fê? Desculpa falar, Fê. Não, maravilhoso. Muito obrigada. Infelizmente, deu o tempo. Infelizmente. E aí, queria agradecer você mais uma vez, não só pelo convite de ter vindo falar aqui, de trazer, né, esse conteúdo para a gente, mas agradecer por você ter escrito o livro mais uma vez, tá? Tem ajudado no dia a dia, no consultório, na melhora dos pacientes, nessa criação da consciência, tá? Dizer às pessoas que o livro está disponível para ser, né, adquirido. Entrem no perfil do Edgar e do Terapias Chinesas que vocês conseguem
Também tem o link que vai para casa de vocês, né? Lá compra, vai pelo correio. Então, assim, é um livro essencial nos dias de hoje. E eu só tenho a agradecer ao Edgar por esse conteúdo tão rico e que tem ajudado tanto no nosso dia a dia, tá bom? Agradecer você mais uma vez, Edgar. Imagina, Fê, agradeço demais por toda essa sua generosidade, né, em divulgar a medicina chinesa com tanta propriedade há tantos anos, né? Você, como eu reforço, você tem um papel educacional muito importante, né? É muito fácil a gente cair nesse caminho dos atalhos, né? Nesse fogo forte, como a gente está falando, esse fogo no coração, e querendo mais seguidores, mais exposição, mais isso ou mais aquilo, começar a se desviar de um caminho coerente, né, Fê? E você segue nesse caminho absolutamente coerente, né? Quando você decidiu pelo nome Raízes da Cura, eu achei algo que é tão representativo, né? Porque você tem uma raiz, de fato, né? Nesse caminho de cura, né? Isso é muito bonito. O fato de você ter me convidado para a gente conversar aqui de assuntos tão filosóficos, né? Está aqui vendendo uma cura, vendendo uma solução fácil, né? Tudo bem, a gente está falando do livro, mas o livro também não é fácil, o livro é difícil. E não vai resolver tudo sozinho, né? Ele não vai resolver tudo sozinho. Ontem o meu filho falou assim, mas você escreveu um livro pesado, né, papai? Porque é pesado nesse sentido. Aí eu falei, você vai ler, filho? Ele falou, eu vou ler. Não agora, papai. Porque né, é um livro denso e tal. Então você também não está aqui vendendo as fórmulas como uma solução milagrosa, né? Ou falando que as fórmulas podem ser tomadas sem nenhum critério, ou assim se automedicar. Né? Não, precisa sim de diagnóstico, precisa de um terapeuta, né? Por mais seguro que sejam algumas fórmulas, sempre é importante ter um critério, saber as prioridades de um tratamento, e só um terapeuta pode nos ajudar, até entre nós, como a gente falou no início, até para nós terapeutas é difícil se avaliar e saber o que a gente vai tomar, né? Então a gente conversa entre a gente, né? E eu tenho a sorte de ser casado com uma grande terapeuta, então discuto com ela as minhas questões, né? Discuto com você conversa comigo, e a gente está dando esse suporte para que a gente possa ter lucidez, porque se autoavaliar, mesmo sendo técnicos, a gente se confunde, né? Então você faz um trabalho muito lindo de difundir a medicina chinesa e a fitoterapia, mas de maneira muito criteriosa, muito cuidadosa, né? Muito poética, né? Que eu acho que é uma coisa linda. Eu sempre disse, você que vem da arte, né? Que é algo muito, muito bonito, e entrou na medicina chinesa, que é uma arte também, é uma arte taoísta, você consegue hoje caminhar nesse processo de difusão das ervas, das fórmulas, mas manter a sua poesia, manter o seu lirismo, né? Seus textos são lindos, né? E eu acho isso uma coisa maravilhosa. Queria agradecer as pessoas que estiveram com a gente aqui nessa conversa também. Eu acho que tinha uma pergunta aqui. Acho que a Cris falou assim, vixe, como faço para não carregar o cansaço para o dia seguinte? Ensinaram. Só queria responder para ela rapidamente que não ensinaram para ninguém, Cris. Né? A gente não tem nas nossas famílias, na nossa cultura, na nossa escola, né? A gente tem nenhuma aula na escola de recuperação de cansaço. Né? Uma aula de... Agora até que algumas escolas têm, né? Meu filho estava tendo lá estudando uma escola alternativa que trouxe lá momentos de meditação e tal, achei muito, muito bacana. Mas ainda assim são fagulhas, né, de coisas como... Quantas vezes, dando aula desse tipo de conteúdo, dando aula do Tal da Mente, eu ouvi de pessoas de todas as idades, isso deveria ser ensinado na escola, isso teria me poupado 20 anos de sofrimento, isso teria me poupado uma faculdade, porque eu entrei numa faculdade pela vaidade, eu entrei na faculdade porque meus pais queriam, não porque eu queria, né? Então, esses modelos de vida que a gente vai se metendo e que vão gerando cansaços, né? Por exemplo, não, você não pode ter só um filho, você tem que ter 2 filhos, porque você não pode ter um filho. Você tem que ter, se você tem um emprego que não é período integral, você tem que ter 2 empregos, né? Como você trouxe. Esses tem quês,
né, e essas pressões que jogam a gente para o cansaço, isso sim a gente aprende, né? Mas aprender a se recuperar, a que práticas fazer no final do dia, né, Cris? A que comer, a que horas fazer cada coisa, né? A gente discute tanto, né, Fê, a questão dos horários, né? Que hora tomar as fórmulas, que horas comer, que horas não comer, né? Comer uma feijoada, que a gente brincou agora há pouco, ao meio-dia é uma coisa, comer feijoada à meia-noite é outra coisa. Isso ninguém fala direito sobre isso, né? E aí o cara tá lá todo zoado, todo cansado, todo sem estrutura, e ele fala, mas eu como bem às 2 da manhã, né? É, a Ana Horta está aqui presente, bonitinha. Obrigado, Ana. Ela escreveu: nas escolas da China eles fazem as carteiras virarem camas para os alunos descansarem. Olha só, então é isso, né? Ensinar a gente a ter momentos de descanso, de repouso, de sossego, né? Que é o que deveria fazer parte da nossa vida, por exemplo, na prática da meditação, né, Fê? Que a meditação não é uma prática para ser necessariamente transformadora e disciplinar e não. A meditação nada mais é do que são momentos de sossego, né? Momentos de repouso, de paz, até para que eu consiga dormir mais em paz, né? E quando a gente cria consciência de que isso é importante, isso é um remédio, isso vai mudar a sua qualidade de vida. A partir daí, conseguir trazer para a nossa vida, porque muitas vezes, no final de semana, a gente tem uma possibilidade de deitar 20 minutos, e às vezes a gente quer pôr a roupa para lavar, e quer adiantar uma coisa da semana e já deixar... Entende? Então, assim, às vezes a gente criar a consciência de que esse repouso vai ser um remédio e que vai me trazer qualidade amanhã, e que vai me trazer qualidade mais tarde. Então, rever esse piloto automático que a gente está constantemente pode ser uma pequena pílula de regeneração, sabe? E que muitas vezes a gente não se permite, a gente não acha válido, a gente deita 20 minutos culpada, né? E fica, porque eu tô aqui e que... né? Então, assim, o que a minha família vai pensar, que eu tô deitado, que os outros vão pensar. Então, a partir do momento que a gente entende esses pequenos respiros como algo regenerativo, que vai trazer qualidade ao meu trabalho, à minha vida, à minha saúde, a gente começa a transformar esse cenário, né? Então, criar consciência também dessa importância, né? De uma infância muito de uma família de muito trabalho, né? E eu lembro que minha mãe usava muito uma frase que eu vou adiantar aqui uma coisa, né? Uma mulher que sempre trabalhou demais, assim, né? Essa frase ficou muito em mim, adiantar, né? E eu cheguei para a vida adulta com com esse ritmo de fogo do coração, assim, de que sempre dá para adiantar, né, filho? Sempre dá para adiantar. Você tá, hoje, domingo à noite, ao invés de ser um momento de descanso, eu não posso adiantar alguma coisa para amanhã? Eu posso. Então sempre, se eu cair nesse estado de não saber o cultivo da quietude, da recuperação, do sossego, eu vou viver sempre desgaste, né? E eu lembro uma frase, até trazendo isso para a pergunta da crise e tal, essa frase do mestre Shen, que foi transformadora para a minha vida. Mestre Shen é um mestre taoísta, que trouxe essa filosofia que norteou muito do livro, junto do mestre Liu Xinin, um mestre de medicina chinesa. O mestre Shen tinha uma frase que foi muito difícil para mim, que foi: deixe para amanhã o que pode ser feito amanhã. Quando ele disse isso a primeira vez, eu quase caí da cadeira, né? Porque eu falei, meu Deus do céu, isso é o contrário do que eu estou vivendo, do que eu vivi, do que eu vi minha família viver, né? Então, essa lucidez de falar, peraí, eu estou fazendo algo que tem que ser feito hoje, dentro de uma programação, de uma estruturação, de um raciocínio. Então, isso não é procrastinar, é diferente disso. Mas, ou eu estou só correndo, igual um coelho na frente atrás de uma cenoura, né? Peraí, isso pode ficar para amanhã? Pode. Só a partir do momento em que eu deixo para amanhã o que pode ser feito amanhã, eu abro essas possibilidades de respiro, né? E aí vem essa outra camada que você trouxe lindamente, que eu lembro isso, de ter isso visceralmente, que é essa culpa judaico-cristã, assim, de que se eu não estou trabalhando, não estou fazendo alguma coisa para alguém, ou para a produção, para a família, sei lá o que diabo,
logo eu não estou fazendo nada. Eu estou vagabundeando, não estou servindo para nada e tal, né? E essa foi uma das coisas mais difíceis, mas ao mesmo tempo mais transformadoras para minha vida, que essa coisa que o trabalho por si só dignifica, que o trabalho por si só é o motivo de eu estar vivo, né? Isso é uma bobagem imensa que colocaram na nossa cultura para que nós sejamos funcionários e consumidores e produtivos para o benefício dessa máquina, dessa locomotiva que a gente está todo mundo junto, né? Mas peraí, eu preciso descer desse ônibus e falar, não, peraí, na minha vida, eu não preciso de que nada me dignifique. A minha dignidade quem me dá sou eu, né? E a minha relação com o tal, com o céu e a terra, já está acontecendo. Eu não preciso de uma dignificação, de um louvor por nada, né? Essa confiança de que eu me basto como pessoa e está em mim, né? Isso traz a possibilidade que eu participe até melhor do mundo, que eu ajude mais as pessoas. Porque eu não estou fazendo pela culpa, pelo medo, pela insegurança, porque Deus, porque não. Eu faço porque faz sentido, eu ajudo as pessoas, as sociedades, os meus pacientes por um princípio de bondade, de compaixão, até de prazer, porque eu me sinto bem ajudando as pessoas, né? Mas eu me livro dessa culpa do descanso, a culpa de se cuidar. Eu já vi mulheres no consultório falando, não, eu não vou tomar fito agora porque eu estou meio sem dinheiro e aí, né, vai apertar minha família para... Mas espera aí, o seu marido não faz tais atividades, o seu filho não faz dezenas de aulas, não sei o quê, estuda na escola super cara. Ah, sim, sim, isso sim. Mas por que você não tem o direito de ter o seu remédio que vai trazer qualidade de vida para você? Ah, não, né? Aí você se coloca nesse lugar de heroísmo, né? Um heroísmo maléfico, perverso, de que eu tenho que sustentar esse desgaste, essa força de vontade, me fazendo muito mal, porque o meu papel aqui é sofrer, e sofrer me dignifica, me torna uma pessoa mais virtuosa, sei lá eu, né? Essa é uma bobagem imensa, né? E a Sandra Roberts está aqui dizendo que tira uma soneca após o almoço sem culpa, que bom. O pessoal aqui gostando. Aqui tem uma pessoa perguntando como sair da procrastinação. Essa pergunta dá toda uma live, outra live. E que tem muito a ver com o que a gente falou lá no início, com a saúde do fígado, né? Com esse fluxo. Então, talvez a gente olhar mais para como está essa pessoa, né? Porque e também qual é a noção que a gente tem do que é procrastinar. Porque 90% dos meus pacientes que chegam com essa demanda da procrastinação estão fazendo muitas coisas. É que queriam fazer mais e queriam... Né? E às vezes precisam deixar de fazer algumas coisas para conseguir fazer aquilo que não está saindo, fluindo como gostaria. Então é um redirecionar aquilo, né, de simplificar a vida, entender o que é importante ser feito. Então eu acho que tem a ver com esse conteúdo, né, que a gente fala. Você acha que é isso? Que é isso. A gente tem alguns cenários, né, do que a gente discute no livro, que entram nesse campo da procrastinação, né? Você tem, por exemplo, um hexagrama que a gente discute chamado O Grande Conquista, né? Que retrata um amadurecimento nosso, né, Fê? Que é de como quebrar grandes projetos em pequenos projetos, né, em pequenas etapas, e isso exige de uma capacidade de amadurecimento da nossa consciência, que é de priorização, seleção, organização, mas, de novo, quando a saúde do coração está prejudicada, pedir para a pessoa ter essa lucidez de, peraí, o que é prioritário? O que eu vou organizar? O que é feito primeiro? Nesse projeto, qual é a ordem dos passos? Né? Se eu estou maluco de fogo do coração, eu vou pensar, vou fazer tal coisa, e quando eu vi, eu estou no Facebook. Não é que eu estou no Facebook porque eu não quero fazer, porque eu não tenho controle sobre a minha consciência, ela está maluca. Ela está correndo por aí, né? Então, que eu vejo um dos grandes motivos da procrastinação é a incapacidade de serenar a consciência e pôr
hierarquização, passo a passo, e seguir aquilo naturalmente. Não é má vontade, não é nada disso, né? É um dos lados. Mas, para que eu tenha uma saúde do coração, como você bem disse, eu vou ter que, muito provavelmente, me dessobrecarregar, diminuir o ritmo, me recuperar, e talvez até um suporte, obviamente, clínico, para recuperar a minha saúde. Boa pergunta, né? Talvez a gente possa se dedicar mais, talvez a trazer isso, porque como a gente começou a live falando, a gente vai ser impelido a começar um novo ano e, né, uma nova perspectiva e novas coisas, e a gente fica querendo, né, transformar mesmo a nossa vida, né? Nossa, que vai melhorar e que vai ter outras aberturas. Então, a gente quer entrar nisso, né? Então, talvez a gente se preparar, né, para o que a gente quer fazer, debater um pouco isso e irmos mais fortalecidos, né? Talvez seja essa palavra. Eu estou fortalecida o suficiente para fazer isso que eu estou querendo? Então, talvez a gente precisa de ajuda mesmo, né? E dizer o seguinte, para finalizar, agradecer. Você falou, né, do nome Raízes da Cura, falou do meu trabalho. Eu queria dizer que tudo isso de conquista se deve principalmente pelo encontro com a linhagem e com a referência saudável de profissional, de professor, de conteúdo, de caminho de vida que é você na nossa vida. Porque eu podia ter, muitas vezes, ido por esse caminho de tem que fazer sucesso, tem que atender mais, tem que vender mais. E todas as vezes que eu olho para a minha raiz, que é essa linhagem, que são pessoas simples, que é uma simplicidade, né? Uma parceria, uma afetuosidade entre as pessoas, um amor mesmo para com os outros, sempre indo junto. Eu percebo que não tem para que a gente sair correndo, né? Que a gente já está fazendo um trabalho importante, bonito, né? Não tem para que a gente ir para esse fogo forte. Então, se a gente conquistou essa raiz, que é o que é mais importante no nosso trabalho, isso é graças a você, que traz essa linhagem, esses valores, esses princípios de forma tão simples, tão bonita no seu cotidiano, né? Não é uma coisa que você vem aqui na live, fala, desliga e entra no fogo forte. Você é essa serenidade, essa simplicidade. Então, agradecer a você. Com essa mesma simplicidade, você fez e faz seus cursos, fez o livro, está divulgando o seu livro. Então, a gente fica muito feliz de fazer parte dessa conquista, né? Eu me sinto muito parte desse livro, porque foi uma transformação na minha vida, e quando isso chega às outras pessoas, eu também sou transformada. Então, ver as pessoas se transformando ao redor, por isso que me deu qualidade de vida, me deu uma profissão digna, me deu, né, pessoas maravilhosas que a gente atende, que são parte desse trabalho. Eu só tenho a agradecer. Então, agradecer a você, essas pessoas, né, que estão com a gente sempre, e dizer que a gente está aqui e a gente vai seguir, né, com esse trabalho, enfim. Então, agradecer você mais uma vez, tá bom? Quanta generosidade nas suas palavras, Fê, imagina. Mas obrigado por tudo. Quem quiser, quem ficou interessado pelo livro, então tá à venda no site da editora Mauad, que é a editora que eu tive essa felicidade que acolheram o projeto do livro, mas está à venda na Amazon também. E agora, quarta-feira, dia 9 de novembro, a gente vai ter o lançamento do livro lá no Semetrac, na escola que eu dou aula, a escola do mestre Liu Ximin. Nós temos lá um limite de espaço físico, né, para o lançamento, mas ainda tem vagas. Então, caso alguém queira ir no lançamento ao vivo lá, com a presença do mestre Liu, é só me mandar uma mensagem que a gente reserva a vaga para os interessados. Você vai estar lá, né, Fê? Vou. Eu vi, já me inscrevi imediatamente. Não quero saber o que vai ter nesse dia na minha agenda, eu vou lá, né, nesse lançamento. Então a gente vai dar um abraço ao vivo lá. Então, muito obrigada, viu? Obrigado a você. Super obrigada, gente. Vai ficar salva aqui, espero conseguir. Um beijo, viu, Edgar? Tchau, tchau. Obrigada.